Boa noite. Eu sei que alguns já me conhecem, mas talvez não me conheçam no meu lado profissional, né? Então, por que que eu estou aqui nessa profissão? Estou como professora hoje de inglês. Porque a minha relação com a língua inglesa, quando eu estava na escola, ela foi de muita dor. Foi uma relação fácil, porque eu tinha muita dificuldade em inglês, tinha muita dificuldade de aprender. Eu olhava para aquele livro cheio de inglês e não entendia nada. E não sei nem qual que eu fui aprovada, porque eu tive muita dificuldade mesmo. Eu saí praticamente sabendo nada de inglês. E para complicar um pouquinho mais a minha situação, meu pai era contra que eu aprendesse inglês. Foi dele que eu escutei pela primeira vez a frase assim: você não sabe nem o português direito, vai aprender inglês para quê? Então foi complicado, porque eu sempre gostei de inglês, sempre tive interesse em aprender, mas não tive condições. Primeiro, porque era muito difícil na escola, e segundo, porque meu pai não era favorável. Não porque ele fosse uma pessoa de cabeça fechada, não, porque inclusive ele era bem inteligente, lia sobre tudo, conversava sobre tudo, mas ele era bem patriota e ele era contra que a gente se envolvesse demais com essa cultura americana, né? E naquela época era uma coisa que era bem comum entre as pessoas da idade dele. Então, eu não consegui aprender o inglês. Só que em 1997, o meu pai faleceu, né, meus pais faleceram, na verdade, num acidente, e a partir dali eu comecei a fazer as minhas escolhas, e uma delas foi: eu vou estudar inglês e vou aprender inglês. Então eu comecei no cursinho, e foi bem difícil para mim. Eu comecei do zero ali, foi com muita dificuldade, e naquele tempo não era tão fácil igual hoje, que tem internet para a gente pesquisar tudo, né? Então foi bem complicado, foi difícil, mas eu persisti, e até que um dia o inglês tomou um nível diferente, né? Tornou-se um nível diferente na minha vida. Ele passou por um outro nível na minha vida, que foi o nível profissional. E eu, então, estou como professora, me tornei professora. E ao longo desses anos como professora, eu tenho acompanhado ali o sofrimento daquele meu aluno que passou pela mesma dor que eu passei, de não conseguir aprender o inglês, né? De não conseguir aprender inglês na escola, de achar muito difícil. E então eu comecei a sentir essa dor e me preocupar com esse aluno, me preocupar, me sentir, né, tocada por essa dor do meu aluno, foi a mesma dor que eu senti. E aí, conversando com muitos dos meus amigos, assim, das pessoas de convívio, eu percebo que elas também têm essa dor. Elas têm essa dor. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu sei que muita gente pensa que é impossível. É impossível. A sensação que a gente tem é que, meu Deus, nunca vou aprender isso. Vou passar uma vida toda e eu não vou entender isso, eu não vou conseguir falar inglês, é muito difícil. Então, a gente tem essa falsa sensação de que é impossível. Porque o que acontece com a gente? Na maioria das coisas da vida da gente, a gente foca no macro, a gente foca no grande, né? A gente pensa lá na fluência. E se ao invés disso a gente focar no mínimo, no micro, e valorizar cada micro resultado, aí sim, quando você se assustar, você vai ter alcançado algo maior. Mas acontece bem o contrário. A gente foca na fluência, no macro, e aí parece que aquilo está muito distante. Mas quando você começa a estudar e vai valorizando cada passo que você dá, cada passo, você acaba percebendo que você está evoluindo. E é essa condição que vai te motivar para você continuar. Então, o que você tem que fazer mesmo é, seguir alguns passos para você conseguir. E qual que é a primeira coisa que você precisa para aprender inglês? A primeira coisa que você precisa é parar de falar não. A primeira coisa é parar de falar não consigo, não sei, não aprender. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não entende o não. Você dá um comando errado para ele, porque ele não entende não, ele não sabe distinguir o que é não. Você fala, eu aprendo, ele fala, ok, aprendo. Mas se você fala, eu não aprendo, ele fala, ok, não aprende. Então, a primeira coisa é parar com o não. Porque, além disso, você tem que entender, não sei se você sabe, que o nosso cérebro, ele é capaz
Ele tem essa capacidade de neuroplasticidade. Ou seja, os nossos neurônios, eles são capazes de se movimentarem ali, de se unirem e trabalharem para a gente aprender o que a gente quiser. Então, precisa da decisão de aprender. A primeira coisa é isso, a decisão de aprender. Além disso, primeiro passo, você parou de falar não, você precisa de autoconhecimento. Por quê? Você precisa entender a sua forma de aprendizagem. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui agora, eu quero que você pense aí. Como que você comemorou o seu aniversário em 2021? Pensa aí. Você se lembra? O que você comemorou? Como que você comemorou em 2021? Coloca aí para mim, por favor, no chat, se você lembrou. Abre para mim, por favor, ali, para eu ver. Coloca aí para mim se você se lembrou o que você estava fazendo em 2021 no seu aniversário. Em 2021. Não me lembro. Direito nenhum. Pereira não se lembra. Passou com a família, o Anderson. Tá. Agora, vocês se lembraram. Agora eu quero saber uma coisa. Na hora que você estava pensando e tentando se lembrar, você percebeu se você olhou para cima, do lado ou para baixo? Você conseguiu perceber isso? Porque assim, ó, se você olhou para cima, na hora que você estava tentando se lembrar, quer dizer que você estava procurando uma imagem. Então quer dizer que você é uma pessoa visual. Se você olhou para o lado, tentando lembrar, se olhou para o ladinho assim, quer dizer que você estava procurando um som que te lembrasse aquele dia. Então quer dizer que você é auditivo. Mas se você olhou para baixo, quer dizer que você estava procurando uma emoção. Então você é sinestésico. E isso tem tudo a ver com a sua aprendizagem. Porque você precisa se autoconhecer para você perceber qual que é a melhor forma de você aprender. Porque se você for visual, você vai precisar ver e escrever, anotar, vai precisar fazer anotação, vai precisar ver imagens para você aprender melhor. Se você for auditivo, você vai precisar escutar mais vezes. Você focar na audição. Se você for sinestésico, você vai precisar de prática, fazendo exercício ou falando, você precisa de prática. Então, você precisa entender qual que é a sua melhor forma de aprendizagem. Claro que nós temos que passar por todas essas práticas, mas só que tem uma que é aquela que vai te amparar mais, é aquela que você precisa focar, o jeito que você tem de aprender. Então, você parou de falar não. Você descobriu se você é uma pessoa visual, auditiva ou sinestésica. Você precisa ter consciência, depois que você aprendeu isso, você precisa ter consciência que, para aprender uma língua inglesa, para aprender uma outra língua, na verdade, para aprender inglês, por exemplo, você precisa de 4 habilidades. 4 habilidades. Trabalhar 4 habilidades. As habilidades de listen, que é escuta, de speaking, que é fala, e a habilidade de reading, que é de ler, leitura, e writing, que é de escrever. Então, quando você vai aprender uma língua, não adianta você focar só em uma habilidade. Essas 4 habilidades têm que ser trabalhadas em conjunto. As 4 habilidades. E 2 habilidades dessas estão ligadas ao input, que é o colocar a informação para dentro, que é a leitura e a escuta. A leitura e a escuta, elas estão ligadas ao input, que é colocar a informação para dentro. E o output é quando você coloca a informação para fora. Como que é? Falando ou escrevendo. Então, essas habilidades, elas tem que ter esse ciclo. Tem que ter o ciclo de entrar informação e de sair informação. O ciclo tem que ser completo, tem que ser sempre completo, tá? Inclusive, fala aí. Você tá mostrando? O que eu estou mostrando? Ah, gente, vocês não estão vendo a minha tela, não? Uma apresentação. Uma apresentação.
Vocês não estão vendo a minha tela apresentada? Por que será? Feche isso de novo. Acho que aqui eu estou apresentando. Tá bom. Fecha a apresentação. Pode tomar a apresentação. É, tá. Eu estava falando, vocês não estavam me apresentando a minha apresentação. Eu tô vendo. Tá? Eu tô vendo. Ela azul. É Você azul. aprendeu a falar português? Aham. Isso, você aprendeu a falar português? Estava nisso aí? Achei que não estava apresentando. Agora, então, responde para mim. Você aprendeu a falar português? Opção 1, porque você nasceu no Brasil e a língua portuguesa veio geneticamente dentro de você. Opção 2, porque você nasceu no Brasil e cresceu com um monte de brasileiro falando português no seu ouvido. Qual das duas opções correta? Correta. Opção 1 ou opção 2? Como que você aprendeu o português? Pode escrever aí no chat. Opção 2. Opção 2. Pereira colocou aí, opção 2. Muito bem. Então, você aprendeu português escutando. Estava um monte de pessoas falando no seu ouvido e foi escutando. Então, agora que você cresceu, as coisas não mudaram. As coisas não mudaram. Você precisa escutar. A primeira chave para você aprender inglês, a primeira chave é listen, que é escutar. Escutar. É a primeira coisa que você precisa fazer. Escutar repetidamente alguma coisa, tem que escutar. Que vai ser a mesma forma que você aprendeu lá o português. Você vai escutar o inglês. Mas adianta só escutar? Só colocar uma coisa lá tocando, um filme passando? Não, você vai precisar escutar alguma coisa que você consiga entender pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Então, o que eu acho melhor, o melhor material para você começar é música. Música. Você vai escolher uma música legal que você goste e você vai escutar aquela música. Basta escutar? Não. Você vai precisar estudar aquela música. Você vai precisar pegar aquela música, trabalhar. Na verdade, a música, você vai pegar. Eu estou falando a música que eu acho que é o mais agradável, é o mais acessível, né? É o mais prazeroso para você estudar. Mas você precisa pegar um material que você tenha o áudio para você escutar e tenha também transcript, que é aquela a letra, ou um texto que tenha áudio. Precisa pegar alguma coisa que tenha áudio, que aí você vai conseguir trabalhar completo, as 4 habilidades completas. Vamos ver, por exemplo, aqui uma música. Você vai pegar uma música, por exemplo, aqui, peguei uma música aqui, o título de uma música. More Than Friends, do Jason Mraz. A palavra friends, eu acho que é uma palavra que a maioria das pessoas já nasceram sabendo, né? Eu sei que todo mundo sabe o que significa friends. O que é o friends? Coloca aí pra mim. O que é o friends? Isso, amigo. Ali tá no plural amigos, né? Amigos ou amigas. Aí já vou te dar a primeira dica. Em inglês, quando a gente está conversando, a gente está estudando inglês, ou quando a gente está estudando para falar o inglês, o que faz diferença ali quando você escuta inglês, o que faz mais diferença no sotaque é a questão da musculatura da língua. Da musculatura da boca toda, na verdade. Porque para falar português, a gente usa mais essa parte da frente aqui da boca. Tá? Tanto que o nosso R, ó, onde fica o nosso R, ó, é aqui, na frente. Mas no inglês, eles usam muito a boca, mexe bastante a musculatura, inclusive, e alguns sons, eles são feitos aqui, garganta. Então, usa todo o aparelho. Então, aparelho vocal. Então, por exemplo, o R, nosso que é na frente, no inglês, na hora que você vai fazer o R, a sua língua vai lá atrás, ó. Tá. Então, não vai falar friends, vai falar brands, brands, brands. Ok? Então, esse é um detalhe. Outro detalhe que eu já vou te falar aqui na palavra more. Esse E que está aqui no final, o E no final das palavras em inglês não tem som. O E não tem som. Então, a palavra aqui é more, more. E outra característica daqui que nós temos nessa frase aqui, nesse título dessa música, é o TH. O TH também é um som que não existe em português. Então, na hora de fazer esse som, é um som que a gente tem que trabalhar muito, tem que fazer exercícios, tá? Os meus alunos, pelo menos, eu faço com eles exercícios de dicção,
para melhorar, para trabalhar os músculos, a musculatura da boca, né? E o TH, nós temos que colocar a língua entre os dentes e fazer um soprinho. Então, isso aí tem uma coisa que eu tenho que trabalhar na frente do espelho. Then, more than friends. More than friends. Por que eu tô falando isso? Porque na hora que você pegar a música, você vai ter que observar esse tipo de coisa. Tá falando more? Não, não tá falando more, tá falando more. Friends? Não, tá falando friends, tá falando friends. Então, a sua audição, ela vai apurando cada vez mais quando você escuta. Então, a palavra friends, a gente já sabe que é amigo. Como que você vai trabalhar, então, a questão da escrita? Friends, você já sabe que é amigo. Mas more than, provavelmente você não sabe, ou talvez você não saiba. O que você vai fazer? Você vai anotar. Precisa anotar. Tá? Precisa anotar. Então, alguma coisa você vai anotar. More than, mais que. Então, você trabalhou já o listen, já trabalhou ali a escrita, anotando as palavras que você não sabe. Você vai anotar, inclusive, a forma de falar. A forma de falar. Carla tá por aí? Carla não se importa de participar, eu acho. Alice. Tá. Se a gente for ler isso aqui, ó, se a gente fosse ler olhando para o português, a gente diria, bom, talvez se, eie, tu, eie, né? Mas não. Em inglês, eles têm mais fonemas que em português. Eles têm 26 letras e 44 fonemas. Em torno de 44 fonemas. Então, eles têm mais sons do que em português. Então, às vezes você vê uma palavra escrita de um jeito e você vai pronunciar de forma diferente. Ali no caso, por exemplo, se, você precisa aprender a notar como se pronuncia. I, tá? Não vai falar ei, vai notar I. Então, você vai trabalhar a escrita de duas formas. Primeiro, anotando palavras desconhecidas que você está conhecendo, e também você vai aprender a anotar palavras que você percebe que são diferentes demais no jeito de falar. Você vai anotar de uma forma que você entenda, para você internalizar a fala. Então, você já trabalhou a escuta, já trabalhou a escrita, você vai trabalhar agora a fala. Como que é? Você vai escutar a música várias vezes com a letra na mão, e você vai parar de vez em quando e vai repetir. Parar e repetir. Parar e repetir. Então, você conseguiu trabalhar todas as habilidades. Você leu, você escreveu, você escutou, você repetiu. 4 habilidades. Então, você trabalhou de uma forma bem agradável essa música. Inclusive, não sei se vocês conhecem essa música. Conhece? Alguém conhece essa música? Inclusive, eu vou mostrar outra forma de trabalhar. Eu vou colocar a música aqui. Eu vou colocar a música. E eu quero o seguinte. Estão aí comigo? Mas você conhece a música? Quer dizer, assim, DJ, né? DJ conhece tudo, né? Conhece tudo de música, né? Essa aí você já conhece, então, Anderson? Ei. Sim? Tá. Então, eu ia fazer uma brincadeira, porque isso me atrapalhou, né? Tô zoando, vocês conhecem. Mas eu tenho certeza que o Pereira não conhece, mas ele tá escondido, ele não tá com a câmera aberta. Mas eu vou fazer só uma vez, rapidinho, para vocês entenderem. Então, você pode trabalhar de várias formas. Você entendeu a música, né? Agora eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que... Ó, eu quero que você, todas as vezes que falar essa frase aqui, essa frase, more than friends, toda vez que falar essa frase, eu gostaria que você se levantasse. Deve estar assistindo aí sentado, né? Gostaria que você se levantasse só para a gente agitar um pouquinho, porque também faz parte da aprendizagem você ter o seu astral levantado. Você ter seu nível de energia, isso também é importante para a aprendizagem. Levantar o seu astral. Eu vou colocar essa música, e você, toda vez que escutar More Than Friends, você vai se levantar. Nada?
Vamos lá. It feels like we've been friends forever, yeah. And we always see eye to eye. The more time we spend together, and the more I wanna say what's on my mind. Take it easy, 'cause it ain't easy to say I wanna be more than friends. I wanna be more than friends. I wanna tell everyone you're taking and take your hand until the end. I wanna be more than friends. At the risk of sounding foolish, I don't wanna fool around no more. So if we're gonna do this, then let's do this. You can fix my broken heart if it's all yours. So take it easy, 'cause it ain't easy to say I wanna be more than friends. I wanna be more than friends. I wanna tell everyone you're taking and take your hand until the end. I wanna be more than friends. Bom, vocês estão tudo escondidos aí, né? Não sei se vocês fizeram, né? Mas assim, foi só para mostrar que você precisa fazer umas atividades diferenciadas, usando a música, né? Ah, tá aí, agora eu vi. Você fez, né? Tá. Então, você então escolheu a música, trabalhou toda a música, escutou uma, duas vezes. Pronto? Escutou uma, duas vezes a música. Pronto? Já tá bom? Não. Depois disso, a segunda. Não, tá apresentando? Tá apresentando, não tá, pessoal? Tá sim. Tá? Olha Tá pra sim. mim, tá sim. Tá, então depois que você escutou a música. Ah, então tá. Precisa de uma repetição. Você precisa repetir. Repetir constantemente. Escutou uma vez, duas vezes. Não basta. Você vai escutar essa música até ela ficar enjoada. Repetir é uma coisa chata, né? Não é legal. Mas você precisa repetir. Vamos pensar aqui, por exemplo, num jogador de futebol, e num grande craque. Quem seria um grande craque hoje de futebol? Ainda o Messi? Talvez o Messi, né? Vamos pensar no Messi. A Marta? Ah, tem que ter, né? Cristiano Ronaldo, Marta. Tá, vamos pensar na Marta lá. A Marta, você tem que lembrar das mulheres. Eu sempre lembro dos homens. Então, a Marta, ela já é craque, ela já treinou bastante, e aprendeu a fazer chutar para gol. Ela é ótima em chutar para gol. Ela faz gol adoidado. Mas pensa se ela chegar pro técnico dela e falar assim, ó, chutar para gol eu já sei, não vou treinar isso mais não. Ela faz isso? Claro que não, né? Ela insiste, continua treinando e cada vez fica melhor. Então, para aprender inglês e outra língua, ou até a maioria das coisas que a gente tem que aprender, precisa ter repetição constante, precisa ter essa repetição constante. E uma coisa que eu digo, você não muda de material enquanto você não conseguir, não perceber que você absorveu todo aquele conteúdo. Por exemplo, uma das grandes frustrações que eu tive como professora, né, saí agora da sala de aula há 2 meses, a minha grande frustração durante o tempo que eu fiquei como professora, desde 2011,
foi a questão de você ter que vencer conteúdo, por exemplo, essa semana eu estou dando um conteúdo, semana que eu já tenho que passar para outro, outra semana passar para outro, sendo que eu tenho certeza que aquele meu aluno ainda não aprendeu o que eu estava dando lá na primeira semana. Então, é importantíssimo você não passar para frente, não passar para uma outra coisa antes de terminar aquilo, antes de internalizar todo aquele conteúdo. Então, você pegou aquela música, você repetiu, escutou, até que você conseguir cantar ela sozinho. E aí vem o pulo do gato. É a terceira chave. Não basta você cantar, não basta você pegar um texto, né? Pegar um texto falando de música, mas pode ser um texto também, você pode estar trabalhando com texto. Não basta isso. Você precisa colocar entonação, precisa colocar emoção naquilo que você está cantando. Como se você estivesse conversando, como você sabe que isso vai te ajudar a internalizar o inglês. Você vai colocar emoção. Você tá cantando uma música alegre, você fica alegre também. Você está cantando uma música de cornice, você vai fingir que o chifre é seu, que você tá chifrudo e tá cantando, vai cantar triste. Então você vai colocar emoção, você vai aprender a fazer isso, cantar com emoção, cantar falando alto, cantar, sabe, gesticulando, emoção. Isso porque eu estou falando de texto, mas na verdade a gente tem vários materiais, né? A música eu acho que é o primeiro, né? A gente tem faixa aí, letras de música e tudo mais, tem vários sites que você consegue, eu toco no YouTube, mas nós temos também, para quem tem muita dificuldade, está começando do zero, tem muita dificuldade. Esses dias eu tenho sido procurado por pessoas que já saíram da escola há muito tempo, sabe? Avós, então, pessoas que já largaram a escola há muito tempo, que tem muita dificuldade com o inglês, e aí falo para a pessoa fazer? Começar com vídeos infantis, os vídeos sobre coisas do dia a dia, sabe? Sei lá, animais, cores. Quem sabe as cores aí em inglês? Quem é bom em cores em inglês? Cores é básico, né? A maioria das cores a gente já aprendeu também, já nasceu sabendo também. E hoje em dia a gente tem inglês muito fácil aí. Mas cores, números, sei lá, partes da casa, roupas, essas coisas que são básicas. Você vai pegar isso e você vai já... Pega se você tem muita dificuldade, pega vídeo infantil. Que vai estar fácil, vai estar alegre e você ainda vai ter oportunidade de escutar umas musiquinhas para você relaxar. São bem engraçadinhos. Então, é uma dica. Vídeo infantil, né? Se você não ligar de se relaxar um pouquinho. Outra coisa, plataformas educacionais, como uma que eu digo que é a Spotlight English. Essa é uma plataforma que você encontra áudio, o texto e o áudio. Né? Às vezes, talvez você não seja acostumado com música, você vai querer o texto. Então, tem o texto lá com o script. Tem o transcript, que é o texto, e tem o áudio. Inclusive, o áudio que você pode colocar em várias velocidades. A velocidade mais lenta, para você que está começando. Depois você pode ir aumentando a velocidade, para ir trabalhando no seu ouvido. Mas é sempre o mesmo processo. Estudou o texto, anotou as palavras, escutou o áudio, repetiu, parou o áudio, repetiu, escutou um dia, 2 dias, 3 dias, até aquilo ali internalizar. Essa plataforma é legal tem vários assuntos interessantes, assim, sobre saúde, esporte, alimentação, várias coisas interessantes. Plataformas informativas também para quem gosta de notícia. Tem uma da CNN também que tem áudio, tem texto bem pequenininho, geralmente uns 6 minutos ou menos, 3, 6 minutos, e tem o áudio, tem o transcript. E o que eu acho super importante, muito válido, do Duolingo. Não sei se vocês conhecem, que é um aplicativo que você baixa no celular. E aqui no Brasil, nessa é uma notícia, semana passada até postei, que o Duolingo, o Brasil é o país que mais utiliza o Duolingo. E aí, assim, ó, você aprendeu o inglês, ficou muito bom no inglês, você começa a aprender francês usando o inglês. Que é até o que eu faço. Então, é super válido, desde que você faça todos os dias. Né? 10 minutinhos, 20 minutinhos, você marca lá quanto tempo você vai fazer. Então, existem vários materiais, inclusive, assim, para quem gosta de estudar sozinho. Eu lancei, acho que há uns 2 meses, um e-book, acho que está R$ 9,90 na plataforma, que você tem lá as dicas para você aprender inglês sozinho, e eu deixei já um cronograma para você acessar, para você organizar os seus estudos. O que você tem que estudar primeiro, né? O que é mais simples, do básico até o mais avançado. Então, você vai procurar vídeos sobre os assuntos, e no meu próprio canal lá, que eu tenho no YouTube, senão no Trem do English lá no Instagram, eu tenho postado, tenho feito
videoaulas, né, lives, explicando o conteúdo desse material. Então, para quem se interessar, ok? Tá. Agora, não adianta nada você fazer isso se você não estudar every single day. Every single day. Precisa estudar todos os dias. Eu poderia ser até assim, bem boazinha e falar assim, não, estuda no seu tempo. 2 dias na semana. Ou para no sábado pela manhã e fica lá 4 horas estudando. Mas isso não resolve, não resolve. Se você quer aprender mesmo, não resolve, tá? Você vai só colocar informação. Agora, para você conseguir colocar informação e tirar a informação de você, ou seja, para fazer o ciclo, você precisa trabalhar as 4 habilidades todos os dias, every single day, todo santo dia. Além disso, você precisa be patient, ser paciente. Você tem que focar no mínimo para você alcançar o máximo. Não adianta você pegar um monte de material, você enrolar naquele monte de material, nada disso. Pegou uma semana o material, estudou ele até você perceber que internalizou tudo, que entendeu, que aprendeu, depois passa para o próximo. Se gastar uma semana com o material, tudo bem, mais de uma semana, tudo bem. Mas não adianta encavalar e colocar uma coisa na outra sem ter apreendido todo aquele material. Então, passa de um para outro, vai aos pouquinhos, seja paciente com você. E uma grande questão que atrapalha também a aprendizagem é a questão de focar na fluência. Focar na fluência. Focar, eu tenho que ficar fluente, eu tenho que falar. Antes da fluência, você precisa focar na proficiência. Proficiência. O que é a proficiência? Proficiência é você saber, entender como que funciona a língua, como que você consegue construir uma frase para você conseguir se comunicar. Afinal de contas, a língua, a função da língua é comunicação. Então, você precisa se comunicar. Então, você precisa entender como que se estrutura uma frase, que você precisa ter um vocabulário para aquilo, para o seu objetivo, para alcançar o seu objetivo, e saber pegar aquele vocabulário, aquelas palavras e estruturar. Como você fala das coisas que já aconteceram, ou que vão acontecer, os seus planos para o futuro. Então, isso é proficiência. É você ter um nível de inglês que te promova a comunicação com o outro. A fluência é uma coisa que talvez você nem chegue a precisar dela um dia. Talvez você nem use. Mas as pessoas têm essa coisa, focar super na fluência e esquecer a proficiência. Então, isso aí é uma coisa que te atrasa também. Tem que ir com calma, passo a passo. Chegou na proficiência, pronto. Agora sim. Agora eu só tenho que praticar, agora eu tenho que ler bastante, eu tenho que ler mais, eu tenho que procurar me comunicar, procurar colocar em prática. Aí sim você vai adquirir fluência, porque a fluência, na verdade, geralmente ela é conquistada quando você está numa imersão mesmo, uma imersão assim, você está no meio de pessoas que conversam naquela língua, que você tem uma troca grande naquela língua, aí você vai chegar à fluência. Quando você tem a oportunidade de externalizar isso sempre, né? E algumas dicas agora para você praticar sozinho. Como praticar sozinho? Primeiro, a leitura é uma prática que você só faz como se você estivesse falando, tá? A leitura, só que não é a leitura simples leitura. É essa leitura que eu falei, essa leitura com emoção, com entonação, como se você estivesse conversando com o outro mesmo, como se você estivesse conversando com alguém. Esse tipo de leitura vai te ajudar a praticar. É a mesma coisa de praticar a fala, tá? A leitura, conversar consigo mesmo, né? A gente perde tanto tempo conversando sozinho em português, né? Por que não conversa em inglês? Então, à medida que você for aprendendo algumas palavrinhas, você vai colocando em prática, conversando consigo mesmo. Você conversa com o cachorro, conversa com, sei lá, com a geladeira, abre a geladeira, e a gente tem que comer, vai falar o que você aprender, até a palavra geladeira, tá? Você vai colocar o máximo que você puder de prática esse inglês. Você vai, por exemplo, tá na rua, tá andando, vai olhando para as coisas, a tree, uma árvore, sabe? Vai ter red car, carro vermelho, vai falando assim, pouquinho, até você conseguir ir melhorando, aumentando isso aí. Isso aí vai fazendo que você vai ficando cada vez mais fluente. Então, observando e falando sobre as coisas, simplesmente falando com os outros e falando frases com os outros, é uma coisa que é legal.
à medida que você vai estudando inglês, por exemplo, você vai aprendendo como faz perguntas, você vai aprendendo algumas perguntas. Então, é legal você fazer cartões. Aqui eu tenho aqui um joguinho mesmo, joguinho que eu escolho os alunos, né? E são perguntas. Mas você não precisa ter um joguinho disso, você faz cartões com perguntas para você mesmo. E aí, antes de dormir, você vai lá e pega um cartão. Nananana, e você mesmo responde. Então, é uma prática também que você faz com você mesmo. Outra coisa que é excelente, diário. Né? Você começa fazendo, escrevendo só palavras, como você foi o dia, as palavras que te lembram o seu dia. Depois você consegue fazer frases, depois você consegue fazer textos. Então, é uma ótima prática. Ou você fala o que você fez no dia. Hoje eu fiz isso, isso e isso. Então, é uma forma de você praticar. Essa parte aqui da leitura é a segunda parte. Eu tenho um curso, né? É a primeira parte do meu curso, que inclusive semana que vem eu vou lançar o material dele, com o livro, com o áudio, com as aulas gravadas e com a minha mentoria em alguns dias. Esse material é para você adquirir a proficiência. Com um material só, você vai fazer o que você faria em talvez 2 anos no cursinho. Você vai adquirir a proficiência necessária para você entender como funciona a língua. Essa é a primeira parte do meu curso. A segunda parte é baseada nessa questão da leitura que eu estou te falando aqui. O foco é leitura. Leitura ativa. Que é como se estivesse conversando, só que você vai repetir sempre aquele mesmo texto, sempre aquelas mesmas perguntas durante uma semana. Depois vai passar para outra. É a segunda parte. Então, essa que é a leitura que você pratica sozinho. E uma super forma de você praticar sozinho é ensinar. Ensina para um sobrinho, ensina para um amigo, sabe? E o jeito mais lindo de você ensinar é você transbordar. Que é quando você aprende alguma coisa, você vai lá na sua rede social e posta lá para mais alguém aprender junto com você, sabe? Isso aí também é super especial, é uma forma de você interagir. E os grupos, né, de WhatsApp também, quando surgir a oportunidade, por exemplo, esse material meu lá que eu fiz de 9,90, que era das dicas, tem um grupo lá para conversar. Então, tendo a oportunidade de você abrir a boca, você tem que abrir. Então, esses grupos de WhatsApp que tem de inglês também são super eficientes. E uma coisa que você pode fazer depois que você estiver aprendendo é você mesmo abrir seu próprio grupo de pessoas interessadas e colocar no grupo ali para vocês praticarem. Quando você escreve, você está praticando fala, e quando você fala, melhor ainda. Então, dito isso tudo, quais são as 2 mais importantes atitudes que você tem que ter para aprender inglês? A primeira, escutar. Escutar. O seu cérebro, o seu ouvido tem que acostumar com o inglês. Tem que acostumar. Tem que ter isso aí. E a segunda coisa, abrir a boca. Não pode ter medo, tá? Não pode ter medo de abrir a boca, de falar, não se pode se preocupar se você está falando errado. Tem que abrir a boca e tem que falar. São as duas atitudes essenciais para aprender inglês. Tá? Então, esse aqui foi o livro que eu fiz, né? O primeiro lá que foi 9,90. E esse daqui, eu estou deixando, na verdade, ele estava R$19,90, eu passei por R$9,90 até semana que vem nessa promoção. E esse aqui é o que dá acesso ali ao grupo para você treinar o seu inglês, praticar o seu inglês. E aqui é o livro que eu vou apresentar semana que vem, lançar aqui, vai ter o áudio, vai ter as videoaulas, e que você vai poder fazer talvez em um mês, né, depende do seu tempo, né, dá para você fazer em um mês ou menos, né, que são 10 itens, 10 unidades, e você vai aprender coisas que você aprenderia lá em, sei lá, 1 ano, 2 anos, vai aprender no seu tempo, tá? Então, por que eu fiz isso aqui hoje? Porque eu queria me apresentar como teacher, né? Porque eu senti no meu coração que esse é o meu propósito, de ajudar as pessoas que têm dificuldade, que acho que nunca vão aprender, né? Tenho sentido isso bastante, ainda mais depois que as pessoas, né, senhoras, avós, começaram a me procurar com esse sonho de aprender inglês. Por isso que eu quis me apresentar agora como teacher.
Quero saber agora se vocês têm alguma dúvida. Anderson, você que já canta aí, como que é? Se vocês não se importarem de abrir o microfone, para ter papo falar. Você, Anderson, que já canta em inglês aí, como que é essa questão do inglês para você? Você aprende para cantar e você já estudou, você fala, como que é o inglês para você? Boa noite, pessoal. Eu pratico só aquela música em si mesmo ali, né? E do jeito que você falou, né? Eu pego a letra e mais o áudio e fico prestando atenção bastante no falar da pessoa ali, né? No falar do músico ali, né? No pronúncia. E isso, eu pratico o falar do músico o mais próximo possível que eu consigo ali dele, né? Entendi. E aí Mas você faz o estudo também da letra da música, assim, o que ela quer dizer, ou seu foco mesmo é só cantar? eu procuro ler a tradução ali para mim saber da história, mas não foquei assim para falar, Aprender né? a falar. Isso, eu não tinha ainda esse intuito ainda, né? De falar o inglês, né? De praticar a fala, mas praticar a fala para cantar, sim, mas não para conversação, essas coisas assim, ainda não tinha esse intuito, né? Me despertou agora recente, né? Legal. Então, aqui, se precisar, tá? Se precisar de ajuda, conte comigo. Que é legal isso, né? Que você já tem esse contato com o inglês. Então vai ficar super fácil, porque tem pessoas que nem gostam de ouvir inglês. Aí a coisa complica mais ainda, né? Verdade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer esclarecer alguma dúvida? Falar da sua experiência? A Alice também já estuda inglês, né? A Alice já estudou, não sei se ela parou, já estudou um tempo. Querem participar? Não? Pessoas tímidas, pessoas tímidas. Peraí que ela quer participar, vai falar alguma coisa, que ela está estudando também inglês. Tá. Acho que vou cair a dúvida aí. Uhum. Do e-book? Pode colocar. Do e-book novo? Algo que vai ser lançado? Ele trabalha. Inclusive, é interessante essa pergunta, porque, assim, ó, esse e-book que eu vou lançar semana passada, eu já uso ele. Eu tive uma turma de 180 alunos na igreja quadrangular, no Campo Comprido, aí em Curitiba. E ele já é testado. Eu passei por várias escolas, assim que eu cheguei, que eu me formei, né, em letras. Eu passei por várias escolas para entender como é que funcionava as diferentes metodologias, né, que são várias que existem. E então eu peguei um pouquinho de cada uma delas, e principalmente de uma que eu gostei muito, e foi a que eu baseei para fazer esse primeiro material. Que vai ter do português para o inglês, porque quando você trabalha do português para o inglês, é mais rápido, sem sombra de dúvida. É muito mais rápido. É legal trabalhar do inglês para o inglês? Só que é muito mais demorado. Quando você trabalha, primeiramente, do português para o inglês, você vence uma etapa aí, por exemplo, esse material, como eu disse, ele substitui 2 anos de cursinho. Em alguns cursinhos, ele substitui 3 anos de cursinho. E você faz no seu tempo, do português para o inglês, trabalho português, do português para o inglês, você aumenta muito o vocabulário, aprende como se estrutura a frase, a estruturação da frase, e você ainda tem o áudio para você escutar, porque é isso, tem que escutar. Aquelas frases são frases que vão ficar prontas, frases prontas que você tem que escutar.
frases. Você tem que escutar e elas vão entrando na sua mente, vão entrando, você vai internalizando aquilo, e na hora de falar, sai mais rápido. Então é isso. E é no seu tempo, por exemplo, se você quiser gastar um final de semana, se você quiser gastar um mês, se quiser gastar 2 meses, 10 dias, é no seu tempo. Só que tem que ser concentrado. Aprendeu, fez os exercícios, escutou o áudio. Aprendeu, fez o exercício, escutou o áudio. E, então, esse eu vou lançar semana que vem. É um material testado e que eu confio, tem... Só que é assim, ó, metodologia, qualquer metodologia, não só a minha, qualquer metodologia. A pessoa te explicou a metodologia, ó, tem que fazer isso, faz exercício, corrige, escuta, tira dúvida, escuta todos os dias. É aquilo ali, você vai seguir essa metodologia, você vai conseguir alcançar o objetivo que a pessoa propôs. Agora, se você muda a metodologia, faz um dia, não faz no outro, aí você atrapalha tudo, né? Aí isso aí eu garanto. Eu tenho vários alunos. Eu tenho uma aluna agora do 6º ano, que ela fez o livro em 10 aulas e foi um pulo, assim. Então, eu fico bem feliz com ele. Porque, gente, é sério, essa dor é minha mesmo. Esse sonho que eu tinha de aprender inglês e achava que é tão difícil que... Mais alguma coisa? Vai ser lançado semana que vem. A data do seu dia, vou avisar. Mais alguma coisa? Ó. Então, eu agradeço. Anderson, agradeço muito a sua participação. Saudade coletiva, qualquer dia eu aparecer de novo. Não sei se você sabe que eu estou aqui em BH, passar uma temporada aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer uma visita. Muito obrigada por sua participação, tá? E se você precisar, estou aqui, tá? Eu tenho alunos particulares, tá? Se quiser fazer grupos, tá? No próximo mês eu vou lançar uma mentoria, que aí também vai ser mais rápido, também vai ser um curso mais rápido também, vai ser uma mentoria todos os dias também. Isso vai ser bem legal também, grupo pequeno, tá? Aí, pro próximo mês. Obrigada, Ariela, Carla, Alice, Pereira, muito obrigada a todos. Deixa eu só fazer fazer aqui o print, o famoso print. Peraí, vou fazer de novo. Vai fazer? Peraí, que você tá lá. Vou de novo. Faz aí. Oh, o Anderson abriu a câmera. Carla e Pereira e Alice podia ver também. Que bonito. Peraí, que eu vou fazer de novo. Ah, Alice abriu a câmera. Que linda. Que linda. A Carlinha. Alto Pereira. O mais lindo de todos. Pronto? Vou tirar outra. A minha equipe me ajudando. Calma que a minha equipe está me ajudando. Não sabe abrir a câmera. Essa desculpa é boa, hein? Você é nova. Ready? Pronto. Muito obrigada, gente. God bless you. Deus abençoe vocês. Have a nice night. A great night. Bye bye. Obrigada. Bye.